Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Sim, desta vez temos uma professora de geografia. Acredito que muitos não me conheçam ou até mesmo nem saibam que na escola tem uma professora de geografia, tá? Mas tem sim, eu fico mais nos bastidores, ok? Mas hoje eu vim aqui dar essa aula para vocês e, bom, meu notebook não está bom por uma câmera, então não vou estar aparecendo, vocês vão ficar só ouvindo a minha voz, ok? Meu nome é Marniele Barbosa, eu sou uma das professoras de geografia da escola, certo? Oficialmente eu sou professora somente de uma turma de segundo ano, mas como o conteúdo de todos os segundos é o mesmo, estou aqui dando essa aula para todos do segundo ano, ok? E só para vocês não ficarem na curiosidade e saber como eu sou, tá? Eis aqui uma rápida foto, essa sou eu, olá, certo? Então vamos começar, a gente vai falar de blocos econômicos, ok? Essa é a aula de hoje. E o que é que são, afinal de contas, o que é um bloco econômico, certo? E aí nós temos aí uma breve definição, né? São associações criadas entre os países para que eles estabeleçam relações entre si, geralmente relações econômicas, ok? Sendo um grande grupo de países que visam aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo os seus dados econômicos, como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, empregos às multinacionais no país, o poder de compra da população, entre outros, certo? Então, quando esses blocos surgiram, eles fizeram meio que uma integração econômica dos países que fazem parte de cada bloco, certo? Virou uma grande rede de trocas comerciais, culturais e até mesmo políticas e sociais entre os países que fazem parte de cada bloco, certo? E esses blocos, quando eles surgiram, eles facilitaram o comércio por conta da diminuição das fronteiras, digamos assim, imposta pelos países. Então, os países que fazem parte de um bloco econômico, eles têm algumas facilidades entre eles na parte comercial, como a gente vai ver daqui para frente nessa mesma aula, ok? Esse bloco, né, que é um grande grupo de países, aumenta aí esses fatores, né, como o PIB, emprego, poder de compra, justamente porque vai integrar a economia de mais de um país, né? Eles vão ficar unidos de uma forma a fim de facilitar o crescimento econômico deles juntos, ok? E aí a gente pensa, nossa, quando é que esses blocos econômicos surgiram? Se eles existem faz tempo? E aí a gente já vem para a segunda parte dessa aula, que é a história, né, de como que surgiram os blocos e tal. E aí que nós temos que a origem dos blocos econômicos remete aí ao contexto que sucedeu, né, que aconteceu depois da Guerra Fria, quando a economia global ganhou uma nova fase de integração entre os países e uma nova ordem mundial se estabeleceu, o que gerou a globalização. Então, só para a gente relembrar, né, no período da Guerra Fria, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele se tornou bipolar, mas não bipolar no sentido de transtorno que a gente conhece, mas bipolar no sentido de ter dois polos, certo? O mundo ficou dividido entre o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, liderado pela Rússia, né? Não é a Rússia não, União Soviética, que a Rússia fazia parte. Certo? Então nós tínhamos esses dois polos, e eles ficavam aí meio que competindo entre si, sem um conflito armado direto, por isso não é Guerra Fria, porque não teve um conflito armado direto entre esses dois, dos potências da época, certo? Então eles ficavam competindo para ver qual ideologia, qual sistema político e econômico ia se instalar em alguns países, certo? O capitalismo ou o socialismo. Quando a Guerra Fria acabou e a União Soviética teve seu fim, o capitalismo conseguiu se espalhar mais. E foi justamente na época em que os avanços tecnológicos estavam crescendo cada vez mais e se popularizando, né? A questão da comunicação, dos transportes, começando a ficar tudo cada vez mais fácil. E isso facilitou a integração entre os países, surgindo essa nova ordem mundial, e foi quando a globalização ganhou ainda mais força, certo?
Mas apesar disso, em 1956 nós tivemos aí uma espécie de primeiro bloco econômico assim, da história, ok? Parecido com o modelo dos blocos econômicos atuais, que surgiu entre os países aí, a Bélgica, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Itália, Luxemburgo e a França, que era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a sigla essa aí, SECA. Tá? E o que é que essa comunidade tinha, né? Qual era o objetivo dessa comunidade? Era justamente facilitar as trocas comerciais desses dois tipos de produto, né, carvão e aço, entre os países que eram produtores, certo? Então eles extinguiram algumas barreiras alfandegárias, facilitaram a entrada nas fronteiras de cada país. Então isso foi o primeiro vislumbre de bloco econômico que a gente teve na história, certo? E aí, os blocos econômicos, eles consistem especialmente no processo de facilitação do desenvolvimento da atividade comercial entre os membros. Esse é um dos principais objetivos de um bloco econômico, facilitar o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento econômico dos países que fazem parte, certo? Essa troca econômica entre eles fazem com que os países que fazem parte do bloco cresçam economicamente juntos, certo? Sem ter que cada um lutar aí para crescer economicamente sozinho. Em conjunto é mais fácil, né não? Bom, os primeiros blocos econômicos eles surgiram com a redução de tarifas comerciais, certo? Redução de impostos, de taxas na alfândega, de importação, de exportação, essas coisas todas. Com o tempo e a evolução do capitalismo, passou-se a observar novas características em blocos econômicos que já estavam surgindo, né, como a eliminação completa de barreiras comerciais e alfandegárias. Então, alguns blocos já estavam aí extinguindo qualquer tipo de taxa, de imposto de exportação ou de importação de produto, o que é muito bom para a economia dos países que faziam parte, né? Criação também de tarifas para o comércio com países que não são membros do bloco. Então, o bloco econômico cria certas tarifas para que países de outros lugares que não fazem parte do bloco paguem, né? Isso aí já também ajuda na economia, a crescer a economia desses países. E também vantagem para as pessoas físicas e jurídicas, né? No âmbito do desenvolvimento econômico e até social dos membros, certo? Então, tudo isso contribuiu para que, tendo o crescimento econômico, as pessoas também tinham um desenvolvimento econômico-social, né, individual, o que movimentava ainda mais a economia. A população com o poder de compra alto, ela vai consumir mais e aí vai movimentar, vai fazer a economia crescer, certo? Então esse é um breve histórico de como que os blocos surgiram dentro da história, né, do mundial, digamos assim, e a gente vai ver como eles se diferenciaram ao longo dos anos com diferentes tipos de facilidades oferecidas, diferentes tipos de acordo e etc. Certo? E aí existem alguns tipos de blocos econômicos que variam de acordo com o acordo, né, feito entre eles, as regras definidas em cada grupo. Então, existem blocos econômicos que trabalham só mais na parte da zona de preferência tarifária. E esses blocos econômicos, ele tem um tipo de integração que são adotadas vantagens tarifárias apenas para alguns produtos, certo? Para tornar esses produtos ainda mais baratos para os países que não são blocos, não são participantes do bloco, certo? Então, alguns blocos, eles reduzem as taxas de um tipo específico de produto, por exemplo, o petróleo. Então, nós vamos ver daqui para frente alguns tipos de bloco que existem. Tem um que trabalha, que foca mais nessa parte do petróleo, então reduz as taxas nesse tipo de produto. E aí nós temos a zona livre de comércio, então alguns blocos também adotam esse acordo, certo? A zona livre de comércio, ela é uma facilitação comercial, certo? Com a eliminação de tarifas e de barreiras alfandegárias, a fim de garantir o desenvolvimento econômico e social, certo? Então, os blocos que adotam, né, esse acordo de livre comércio, eles extinguem qualquer tipo de barreira de alfândega, né, de importação, exportação, o que facilita as trocas comerciais, ok? E aí garante o maior desenvolvimento econômico e comercial dos países que fazem parte desse bloco.
E aí temos um outro nível de acordo entre países de bloco econômico, né, que é a União Aduaneira. E essa consiste numa zona livre de comércio, né, uma zona de comércio livre, com uma tarifa externa comum, aí é a sigla TEC, certo? Que é uma taxa que encarece os produtos de países que não são dos blocos. Então, os países que fazem parte de um bloco que utiliza o acordo da União Aduaneira, eles criam aí uma taxa comum entre eles, certo? E essa taxa vai aí encarecer os produtos dos países que não fazem parte do bloco, o que faz com que a população consuma os produtos que são do país que faz parte do bloco, porque esses produtos de origem dos países que fazem parte do bloco vão ser mais baratos, certo? Então isso aí é um outro tipo de acordo. Nós temos também o mercado comum, certo? Que é quando o bloco econômico, né, com um padrão assim bastante elevado de integração entre si, né, integração entre os países, e no qual há o livre comércio e a livre circulação de pessoas, informações, bens, capitais, certo? Nesses blocos, as fronteiras físicas praticamente não existem. Então, os blocos econômicos que têm um mercado comum, tanto pessoas, como mercadorias, como dinheiro, pode circular entre um país e outro, sem ter que estar passando pela imigração, alfândega, certo? Sem ter que estar apresentando passaporte em cada país. Então, é bem mais livre, certo? E por último, nós temos o estágio maior, digamos assim, que um bloco econômico consegue atingir, que é a união econômica e monetária, certo? É uma integração ampla no campo econômico, com o desenvolvimento do comércio, né, tanto importação e exportação, e do campo político, com políticas comuns adotadas entre os países, além da criação e adoção de uma moeda única pelos países membros, certo? Então, um bloco econômico que já chegou no estágio de união econômica e monetária, o bloco, em conjunto, decide as regras, né, econômicas dos países que fazem parte e também as regras de políticas que vão influenciar na economia. E também eles acabam criando, para facilitar justamente o crescimento econômico, o crescimento em conjunto, criam uma única moeda para todos os países. E a gente tem, né, em conhecimento, atualmente, do bloco que chegou nesse estágio e que adotou uma moeda única, a União Europeia, que tem o euro, né? O euro é a moeda que muitos países da Europa utilizam e veio justamente por conta desse bloco econômico que a gente vai já falar deles, ok? Bom, e existem algumas vantagens e desvantagens em ter blocos econômicos, né? Os países que fazem parte de blocos econômicos. Primeiramente, as vantagens, né? O desenvolvimento econômico é muito grande, já percebemos isso, de tudo que já foi falado. Existe aí essa associação de ajuda mútua, então os países conseguem se ajudar entre si com mais facilidade. A disseminação de tecnologia entre os países membros, então a questão da difusão de equipamentos, de conhecimentos tecnológicos é muito mais fácil, porque já que eles são um grupo que busca crescer em conjunto. O menor custo de produtos, já que eles são unidos, não vai haver tantas taxas entre os produtos que eles produzem, e o produto sendo mais barato vai ter um aumento do consumo, e aumentar o consumo também é muito bom para a economia. Mas tem algumas desvantagens, certo? E aí nós temos a ausência da soberania nacional. Então, como é um grupo de países que vão fazer coisas juntos, essa individualidade que existia antes do bloco meio que se perde, soberania, certo? Então, enfraquece também o multinacionalismo, certo? Meio que os blocos unificam de diversas maneiras esses países, então enfraquece um pouco essa multinacionalidade que existe. As economias mais frágeis do bloco ficam um pouco prejudicadas, certo? Apesar de ter, por exemplo, num bloco vários países, tem sempre aqueles que têm economias ainda em crescimento mais lento, mais frágil, então isso prejudica um pouco em alguns quesitos de crescimento econômico interno. O protecionismo econômico, ok? A xenofobia também é uma desvantagem, porque já que os blocos são tão integrados, que existe aí essa liberação de trânsito de pessoas, pode existir a xenofobia, que é aquela aversão, né? Aquele preconceito com pessoas de fora, com imigrantes. Ok. E agora, a gente vai ver aqui os principais blocos econômicos que nós temos no nosso planeta,
São vários. Eu não vou perder bastante tempo aqui falando de cada um, porque senão esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o planejado, mas eu vou destacar aqui os principais, ok? Começando por ela, a União Europeia, certo? A União Europeia é um dos mais famosos blocos econômicos, certo? E foi criada em 1957. E tem como principal função, promover a livre circulação de pessoas e o desenvolvimento econômico entre os membros. Então, todos esses países nesse mapa aqui do lado são países que fazem parte da União Europeia, ok? É um tipo de bloco econômico, como eu falei, que já está aí no estágio de união econômico-monetária. Então, todos esses países usam a mesma moeda, todos usam o euro, ok? E a circulação de pessoas, de mercadoria, dentro do território desses países é livre. Então, se você mora em Portugal, você pode ir para qualquer um desses outros países, sem ter que se preocupar com visto, com passaporte, etc. Você pode transitar entre eles livremente, ok? Recentemente, nós tivemos uma pequena alteração na União Europeia. O Reino Unido fazia parte, certo? O Reino Unido ele fica aqui em cima, ó. Ele fazia parte da União Europeia, mas decidiu sair, ok? Mas isso aí vocês podem pesquisar para entender melhor o que ocorreu essa saída, porque se eu for explicar o vídeo vai ficar ainda maior e não queremos isso hoje, ok? Existem algumas regrinhas para entrarem, para os países europeus entrarem na União Europeia, porque notem, existem países que não fazem parte. E existem algumas regrinhas, como por exemplo, os países respeitarem os direitos humanos, estejam aí com a economia equilibrada, digamos assim. Então existem essas regrinhas que exigem de certos países. Existem alguns países, como a Albânia, que estão tentando entrar na União Europeia, mas enquanto elas não atingirem o requisito necessário, não vai entrar. E essa aqui é a bandeira da União Europeia, tá? Azulzinha com essas estrelinhas formando um círculo. E aí nós temos o NAFTA, certo? Que é outro bloco econômico que é uma sigla para Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas é porque isso aqui é a sigla em inglês, tá? NAFTA. Foi criado em 94 e tem como objetivo central desenvolver o comércio entre os Estados Unidos da América, o México e o Canadá. Então, são esses 3 países que fazem parte do NAFTA, ok? Então, aqui é um tipo de bloco que tem aí uma zona livre de comércio entre eles. Tem muitas vantagens para esses 3 países, mas tem algumas desvantagens, principalmente para o México. Muitas empresas que surgiram aqui nos Estados Unidos se instalam aqui no México, buscando facilidade, certo? Porque aqui a mão de obra é mais barata, tem que pagar menos imposto, certo? E aí o México acaba concentrando essas áreas mais industriais, digamos assim, que solta poluição e etc. Ok? Próximo é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esse aqui é um daqueles tipos de bloco econômico focado em um só tipo de produto, certo? E é formada por países que produzem e vendem petróleo a nível global. Sua criação foi na década de 60, então é um dos mais antigos, certo? Então, esses países aqui que estão verdinhos são os países que fazem parte da OPEP, são grandes produtores de petróleo, e essa aqui é a bandeira, ok? Temos também a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Foi criada em 1989 e a sua função central é promover uma área de desenvolvimento econômico e comercial entre os países membros. Então, é uma área econômica da Ásia e do Pacífico. Logo, são os países aqui que ficam ao redor do Oceano Pacífico que fazem parte, certo? Então, esse bloco busca aí também o fortalecimento econômico, o desenvolvimento econômico em conjunto desses países. Tia, Estados Unidos, Canadá e México fazem parte de mais de um bloco? Sim, olha só, curioso, né? E temos o Mercosul, o bloco econômico no qual o Brasil faz parte, certo? O Mercosul é a sigla para Mercado Comum do Sul, é formado pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, e tem como principal função promover uma área de livre comércio, desenvolvimento social e econômico entre os membros, além de permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias e bens de modo geral. Então, além dos produtos, da questão financeira e econômica ser facilitada entre esses países, a circulação de pessoas também é. Então, se você quiser ir para o Paraguai, quiser ir para a Argentina, quiser ir para o Uruguai, você não vai precisar se preocupar com o visto, porque não é necessário. Você pode simplesmente ir, tá?
Tia, e nesse mapa aí, por que a Venezuela está em vermelho? Está dizendo que o país foi suspenso. Porque isso foi o que aconteceu, certo? Por conta de que a Venezuela não estava seguindo algumas regrinhas pré-estabelecidas e também por causa da situação democrática do país que aconteceu nos últimos anos. Então foi suspenso. E essa aqui é a bandeira do Mercosul, ok? E também temos a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, é formada por países que antes eram integrantes da União Soviética, certo? A URSS. O bloco foi criado para integrar os países às lógicas econômicas mundiais após o fim da União Soviética. Então, quando a União Soviética acabou, os países que faziam parte viraram países independentes e se uniram nesse grupo, né, que tem essa bandeirinha aqui, para aí tentar fortalecer e se integrar nas novas condições econômicas mundiais, ok? E, por último, que eu vou destacar para vocês é a União Africana. A União Africana ela foi criada em 2002, bem recente, para substituir a antiga Organização da Unidade Africana, que foi criada em 63. A nova unidade, que se inspira na União Europeia, certo? Se baseia na União Europeia, pretende aí unificar a política, social e economicamente o continente. Mas os problemas que o continente africano passa, né, acabam dificultando um pouco essa integração. E a gente sabe quais são os problemas que a África passa, né? Problema de pobreza, desigualdade social, problemas de seca, né? Essas coisas todas que a gente já sabe que existem na África e que podem ser solucionadas, e é justamente isso que a União Africana busca, né? Ela procura aí intervir, pode até intervir em um país com circunstâncias graves, né, como crimes de guerra, genocídio ou crimes contra a humanidade. Então, existem alguns países que existe até guerra civil na África, e é formada aí pelos 53 países independentes do continente. Então, todos os países que fazem parte da África fazem parte da União Africana, certo? E aí, nesse mapa, só para finalizar, para vocês conseguirem visualizar todos os principais blocos econômicos que existem no mundo, certo? Notem que tem alguns aí que eu não falei, justamente por causa do tempo, a gente não esticar mais do que deveria esse vídeo. E aí, é isso que nós tínhamos para ver hoje, os principais blocos econômicos. Espero que tenham dado para entender tudo. Vocês podem pesquisar mais sobre o assunto na internet, certo? Tem bastante vídeo, bastante conteúdo para vocês, ok? Então, obrigada pela atenção e até a próxima vez. Tchau, tchau!